Oi, bom dia. Nós vamos hoje ter o nosso momento de culto, né? O culto matutino. E, como sempre, vamos estar conversando alguns aspectos bíblicos relacionados ao reino de Deus, ao cristianismo como um todo. E é provável que vamos ter muitos momentos, né, gratificantes, muitos momentos edificantes, e pode ser que tenha um momento ou outro que não seja para uma pessoa, não seja para outra, mas no todo, com certeza, a gente vai estar desfrutando de muitos momentos de glórias, né, a Deus diante do ensino bíblico para a nossa convivência neste mundo, a nossa atuação como cristãos, como discípulos de Jesus neste mundo, tá bom? Então vamos a isso. Temos aqui uma listinha de assuntos que a gente vai estar tratando, e o primeiro é dar o bom dia. E esse nosso bom dia é para todos aqueles que estão ou que estarão, né, de alguma forma assistindo, participando desses momentos que vamos passar aqui, tá bom? Hoje é quarta-feira, o nosso bom dia vai em especial para os professores e demais profissionais da educação, tá bom? Professores e os demais, né, responsáveis, comprometidos com a educação que a gente vive. Uma coisa que eu tenho lembrado muito é que a educação, a gente precisa ter uma visão boa, né? O povo, somente com a nossa Constituição, que a educação não é do governo, não é das pessoas, a educação é nossa, nós, o povo, nós pagamos, e nós é que somos os realmente responsáveis por isto, né? Até tenho chamado a atenção para o seguinte: enquanto os políticos não usam a educação, a escola pública, né? Enquanto os filhos deles não estão na escola pública, como é que eles vão saber as carências da escola pública? Aliás, não é nem só saber eles sabem, mas como é que eles vão se sensibilizar com a educação, né, pública? Era necessário que nós, o povo, pudéssemos votar em políticos que estivessem usando o serviço da educação pública. Ou seja, que os filhos deles, um dos pré-requisitos, né, para que fosse candidato, ou que pelo menos que a gente votasse, é que os filhos deles estivessem na escola pública. Você ia ver como rapidinho a escola pública ia fluir, entendeu? Ia crescer, ia se desenvolver. Mas o que é que a gente faz? A gente vota justamente nos ricaços, nos ricos, e eles não usam a educação pública. Eles usam as educações mais caras, porque o status deles exige isso. Entendeu? Eles se sentem menosprezados se falarem para as pessoas que os filhos deles estão em escola pública. Não é como se fosse um crime, né, para o status dele. Então, são esses que a gente vota. Ora, o que é que esse povo sabe sobre a educação pública? Quer dizer, não é o que sabe, mas o que é que eles sentem a respeito de educação pública? Era preciso que eles tivessem filhos na educação pública. Eles tivessem iniciado a vida deles na educação pública. Aí sim, nós íamos ter pessoas, políticos, sensibilizados de verdade com a educação pública, né? Aí a gente ter multiplicação de faculdades no Brasil, a gente ia ter, acabar com esse negócio de vestibular, porque o que acaba com a exigência do vestibular é por causa do número de vagas. Então, nisso, né, vai passar somente quem está bem preparado para a faculdade. O restante sobra. Então, o que está dizendo aí? Né? Está dizendo para poder manter as seleções, vamos fazer de um jeito que a escola pública continue fraca, para que não coloque ninguém lá ocupando o espaço daqueles que estão em escolas mais preparadas, mais... Entendeu como é que funciona esse sistema? Né? E tudo é culpa nossa, não é deles. Eles inventam a favor deles, claro, mas nós é que deveríamos estar atentos a isso e cuidar melhor dessa educação pública, tá bom? Então, hoje, nosso bom dia vai especialmente para os professores
e para aquelas pessoas que estão constantemente lutando pela educação pública. E outra coisa, lutando não é em relação aos poderes que, não é, atrapalham a educação pública, não. É lutando com a gente, é para nos conscientizar. Nós mesmos fazemos coisas contra nós. Nós mesmos é que defendemos os que são contra nós. Mas não existe isso, não existe. Né? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Não é males não, eu vou fazer o mal. Não é isso não. É porque para proteger o meu dinheiro, eu vou lá e atrapalho e prejudico os outros. Entendeu? Então, é nesse sentido. Então, professores, um ótimo dia para vocês e que seja um dia especial, né, para toda a educação pública, né, que serve para os nossos filhos e que deveria servir para o nosso futuro. Hoje é 31 de março, né, de 2021, ok? Então, hoje é o dia da integração nacional, certo? E dia da saúde e da nutrição, tá bom? Esses são o que é comemorado hoje. Em 1821, né, aconteceu a extinção da Inquisição em Portugal. Olha, Inquisição, uma coisa muito bem intencionada, vamos partir desse pressuposto, porém foi um dos muitos instrumentos que o cristianismo geralmente usou para matar, perseguir, prejudicar muita gente. O cristianismo já matou mais gente nessa face da terra do que você possa imaginar. Em nome de Jesus. Tudo para buscando agradar Jesus. Quando, na verdade, Jesus não ensina isso. No fundo, é dito que é para agradar Jesus, mas não é para agradar Jesus. É para agradar o ego violento que todos nós temos. Tá bom? A gente usa Jesus como pretexto. Mas há uma carência maléfica em todos nós de prejudicar o outro, de prejudicar quem pensa diferente de mim. Entendeu? Então, eu uso o nome de Jesus, né, para fazer os males que meu coração gostaria de fazer para com essas pessoas. Ok? Porque, na verdade, Jesus ensinou o contrário. Jesus disse o contrário. O que é que ele disse sobre o inimigo? Qualquer tipo de inimigo. Eu devo amar. Amar não mata. Amar não persegue. Amar não fala mal do outro. Amar não busca prejudicar o outro. E a ordem dele é que eu ame o meu inimigo. Entendeu? Então a gente usa o pretexto de Jesus, tira do contexto bíblico e a gente então faz de várias maneiras o que a Inquisição foi, né? Então tá lá. 1821, no dia 31 de março, encerra a Inquisição. A Inquisição em Portugal, tá bom? Então, voltando a lembrar, Inquisição é um dos momentos mais tristes do cristianismo. Nós matamos não foi pouca não, muita gente, porque elas não agradavam a Jesus segundo o pensamento nosso, segundo o que nós achávamos que era o correto, entendeu? Então o cristianismo matou mais, veja só o que eu estou falando, o cristianismo já matou mais gente nessa face da terra do que talvez todos os outros movimentos juntos, mais do que as guerras. O cristianismo já encontrou argumentos malignos, infernais, para matar pessoas, para perseguir pessoas, para prejudicar pessoas. Tá bom? Esse é o cristianismo que a gente tem mostrado para o mundo. E depois a gente fica assustado porque é que o mundo não quer Jesus. Não é que eles não queiram Jesus. Eles não querem esse cristianismo maligno que a gente tem mostrado para eles. Tá bom? Então, a Inquisição foi um dos instrumentos da malignidade, né, no coração de muitos que se dizem cristãos, e é um número grande, né, para perseguir, matar e atrapalhar e prejudicar pessoas. Tá bom? Isso acabou oficialmente, né, em 1821, lá em Portugal. Tá bom? Esse estilo, digamos assim,
de Inquisição. 1889, né, a Torre Eiffel, nesse dia de março, né, a Torre Eiffel foi inaugurada em Paris pelo seu arquiteto Gustave Eiffel. Né? Então, 1889. 1964, o golpe, né, militar de 1964 no Brasil derruba o presidente João Goulart e dá início ao regime militar, né, que durou até 1985, ou seja, né, foram 20 anos nessa labuta, 1964, 1985, tá bom? Inclusive, eu queria lembrar que golpe militar, quando os cristãos trabalham sobre isso, é mais um tipo de inquisição também, viu? Veja que a inquisição ela tem várias maneiras, tá bom? Tem várias maneiras. Uma é aquela inquisição que a gente conhece na Idade Média. Outras são, entre elas, isso que a gente às vezes... Olha, toda vez que você vê cristão usando argumentos para matar pessoas, para prejudicar pessoas, para perseguir pessoas, para atrapalhar a vida de pessoas, toda vez que você vê cristão fazendo isso, isso é um tipo de inquisição. Tá bom? Por quê? Porque as pessoas não acreditam no que eu acredito, então eu vou matá-la. As pessoas não agem como eu acho que elas devem agir, então eu vou persegui-las. As pessoas não fazem aquilo que eu acho que elas deveriam fazer, então eu vou criar situações difíceis para elas. Tudo isso é inquisição. E tudo isso eu estou fazendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá bom? Eu me lembro que em 64 a gente recebia dos Estados Unidos a Aliança pelo Progresso. Né? Era uma troca que eles faziam assim: façam o que eu mando, que eu dou para vocês comida. É o que se faz com gente faminta. Né? Então, mandava, a Aliança pelo Progresso mandava alimento, roupa velha, roupa usada, roupa estragada, mandava sapato, mandava uma série de coisas para o brasileiro, para que o brasileiro pudesse apoiar o regime militar. E isso incluía os cristãos. Né? Então eu via minha igreja fazer esse tipo de coisa, eu via os crentes trabalhando nesse sentido, né? Enquanto isso o regime militar estava matando pessoas. Quer dizer, a igreja de Cristo, o cristianismo, apoiava aquele regime. Apoiava e apoia aquele regime. Os crentes, né, os cristãos, em nome de Jesus, para defender Jesus, apoiava tudo aquilo que estava acontecendo. Percebeu o que é cristianismo? Pelo menos o que é o cristianismo que a gente mostra para o mundo? É inquisição isso. Entendeu? A gente continua fazendo inquisições. Né? As pessoas que são contrárias ao que eu creio, eu vou persegui-las. Na verdade, o ensino bíblico orienta que eu devo defender o direito que ele tem de ser diferente. Eu devo defender o direito que ele tem de pensar e agir diferente de mim. Mas não, eu faço o contrário. Então não é para agradar, a gente usa Jesus nisso, mas é para agradar o coração maligno, não é? A vontade maligna de prejudicar os outros. Isso é destruidor, entendeu? Outros usam outros argumentos. A gente usa Jesus para fazer a mesma coisa. Tá bom? Então, esse é o cristianismo que a gente tem mostrado ao mundo. E o mundo tem visto, o mundo tem percebido. O mundo não confia no cristianismo. Vai ter oportunidade aqui que eu vou estar falando algumas falas de não cristãos a respeito desse cristianismo maligno que a gente tem mostrado para o mundo. Tá bom? Muito bem. Isso são sangues espirituais que está na palma da mão da gente, viu? O que mais? Nasceram neste dia. Entre as pessoas que nasceram nesse dia, eu destaquei aqui o René Descartes, né? Então, matemático e filósofo francês, ele nasceu em 1596, no dia 31 de março, e morreu em 1650. E quem morreu nesse dia? Isaac Newton, né? Ele morreu em 1727, havia nascido em 1643.
E também morreu nesse dia, em 1869, né, morreu Allan Kardec, pedagogo francês e codificador da doutrina espírita. Ele nasceu em 1804 e morreu em 1869. Ok. Sobre o que seria um culto a Deus, né? Já falamos algum momento antes. Hoje vamos falar o seguinte: culto a Deus é usar sua vida e sua profissão para expandir as bênçãos divinas. Então, o que é culto a Deus? Culto a Deus, né? A gente confunde com aqueles momentos que a gente passa elogiando, cantando, orando ao Senhor. Não, aquilo não é um culto a Deus. Aquilo pode ser parte do culto a Deus. Pode até ser parte do culto a Deus. É uma coisa que todo mundo faz. Qualquer um faz. Até o pior dos ateus, né, pode fazer aquilo. Tá bom? Aquilo não tem significado nenhum. O que realmente é um culto a Deus, o que realmente adora a Deus, e a gente está chamando a atenção hoje, é quando a gente usa a nossa vida e a nossa profissão para passar aos outros as bênçãos que Deus concede a nós. Entendeu? Então isso é um culto a Deus. Uma das cidades, né, que eu conheço, tem um rio muito ralo, que passa muito ralo, e alguns fazendeiros dá vontade, dentro do seu espírito de proteger o que é deles, essa coisa, daí deu vontade de fazer barragens, mas foram proibidos. A proibição dizia o seguinte: vocês não podem fazer isso porque isso vai prejudicar os que estão à frente. Né? Então, o que é o culto a Deus? Culto a Deus é você não fazer barragens, né, nas bênçãos que Deus concede a você. É você deixar sem barragem. Quanto mais você deixa passar as bênçãos que Deus concede a você, mais bênçãos chegam. Entende? Então, a ideia é essa. O culto a Deus não é você, mas é você ser um instrumento de Deus para Ele abençoar, acolher e cuidar dos outros. Tá bom? Isso é culto a Deus. Então, o culto a Deus, na verdade, acontece de segunda, dentro do nosso contexto, né? Acontece de segunda a sábado. Esse é o culto a Deus. Quando chega no domingo, a gente apenas vai botar a cereja, não é? Que fala, não é? A cereja do bolo. A gente vai lá e coloca a cereja do bolo. Mas o culto mesmo, o bolo mesmo, não é a cereja. O bolo mesmo é o que a gente vive, o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente alimenta, o que a gente age, né, durante a semana toda. Tá bom? Eu lembrei ontem, ou antes de ontem, eu lembrei o que é que os generais de Hitler faziam, né? Eram cristãos, líderes religiosos, talvez até alguns pastores, entendeu? Mas culto a Deus é o que a gente faz de segunda a sábado, com as pessoas, com o mundo. Quanto mais luz e sal nós somos para o mundo, mais Deus está sendo cultuado. Aquela coisa do domingo não é culto, aquilo é apenas um momento do culto ao Senhor, tá bom? A respeito da vida de Jesus, a gente está falando aqui daquela última semana de Jesus, né? Então falamos o que aconteceu no domingo, ou pelo menos o que se imagina que aconteceu no domingo. Na segunda-feira já vimos, na terça-feira também já vimos o que foi que aconteceu naqueles dias, né? Naquela última semana de Jesus. E agora temos aqui o que aconteceu na quarta-feira. Só está registrado aqui o seguinte: na quarta-feira, Jesus esteve o Sinédrio, não é Jesus, mas o Sinédrio estava trabalhando para prender Jesus, é aquela conversa do Sinédrio que a gente conhece. Então, o que tem registrado é isso, pelo menos é o que se entende que aconteceu na quarta-feira, e Judas se apresenta, né, para ajudar naquele projeto do Sinédrio. Vamos analisar um pouquinho Judas, só rapidinho. É muito fácil para a gente atacar, né, que Judas foi um traidor. Há casos até de pessoas que acreditam, veja só a ideia de alguns. Há casos de pessoas que acreditam que Judas deveria ser perdoado porque foi Deus que colocou no coração de Judas para ele fazer aquilo. Ora, Deus, já falamos sobre isso. Deus
não consegue fazer o que seja contrário, né, ao seu amor, à sua santidade e à sua justiça. Ele não consegue, ele não faria nada, né, que prejudique essas três coisas, tá bom? Esses três atributos dele. Então, o que a gente pode pensar sobre Judas? Judas, vamos pensar assim, se você for analisar, Judas é o único que tem um sobrenome, né? Pelo menos um nome identificador, tá bom? Alguém falou, porque havia outro Judas lá. Mas haviam dois Tiagos, e os dois são chamados só de Tiago, né? O texto bíblico, os títulos do texto é que chama de Tiago maior, Tiago menor, Tiago não sei o quê, Tiago irmão de não sei quem, essa coisa toda. Mas Judas não, Judas é chamado de Judas Iscariotes. Como o idioma grego, não é? Como o alfabeto grego tem algumas peculiaridades na sua maneira de ser, o que é que acontece? Muitos acreditam que ali está escrito assim, Judas Zelotes. Ou pelo menos não é escrito, mas ele identificava Iscariotes como uma das pessoas que fossem zelotes. Zelotes era um grupo religioso mais extremista, não é? Mais exagerado, além dos exageros que haviam no judaísmo, mas era um grupo mais exagerado, era um grupo mais terrorista, digamos assim, e que queria realmente a restauração do povo de Israel. Entendeu? E isso, acredita-se, alguns acreditam que é por causa disso que o nome dele lá é Judas Iscariotes, para poder identificar que ele era parte daquele grupo, né? Quem lia naquela época entendia. Hoje a gente não sabe exatamente essa questão de Iscariotes, né? Mas quem lia naquela época entendia. Então, provavelmente, essa era a ideia. Quando Judas foi oferecer, né, Jesus, se oferecer para que Jesus fosse preso, na verdade, ele não estava querendo o mal, né, de Jesus. Pode ser que ele estivesse já crendo que Jesus tinha o poder que tinha. Então, o que é que ele fazia? O que é que ele fez? Eu me ofereço, eles vão forçar, eles vão prender Jesus. Ele não sabia que iria matar Jesus, né? Vão prender Jesus. Jesus, então, com o poder que ele tem, ele vai assumir, né, a sua liderança política. Então ele vai se tornar realmente o rei dos judeus, né? Então essa é a ideia de alguns. Então a ideia de Judas era de que ele iria fazer um favor, provocar, né, a situação para que Jesus assumisse a sua liderança política religiosa do povo de Israel. Alguns acreditam nisso pelo seguinte: quando ele vê que Jesus, além de preso, Jesus estava para morrer, aí então houve uma decepção. Não era o que ele planejava. E por isso ele foi e se enforcou, foi e deu cabo da sua vida. Alguns acreditam nisso. Existe possibilidade de que isso seja real? Sim, existe. Entendeu? Existe. Quer dizer, veja o que é que as nossas boas intenções podem nos levar a fazer. Quantas vezes eu fiz coisas erradas, né, com boa intenção? Quantas vezes você fez coisa errada com boa intenção, né? Mas eram erradas. E ele então fez isso, né? Foi Deus que mandou ele fazer? Claro que não. Agora, Deus sabia, antes da fundação do mundo, conhecendo Judas, que ele, Judas, iria fazer esse tipo de coisa. Então, quando fala assim, para se cumprisse, não era que Deus estava fazendo cumprir o que ele disse antes. Não, é que ele disse antes o que ele sabia que iria acontecer no futuro, né? E ali estava então se cumprindo o que ele havia predito, né, no passado. Isso é questão de Judas. Então, nesse dia, Judas se apresenta, quarta-feira, naquela semana chamada Santa, né, pelos cristãos, por muitos cristãos. Então, Judas, na quarta-feira, se apresenta para ser o instrumento de prisão de Jesus. Tá bom? Isso foi quarta-feira. Aparentemente, não teve outros fatos que marcassem a quarta-feira, né, pelo menos para quem estava escrevendo a respeito da vida de Jesus. E aí inclui os 4 evangelistas. Tá bom? Isso é a quarta-feira.
Nas fases didáticas esclarecedoras sobre a vida de Jesus, quarta-feira equivale à quarta fase. Quarta da fase. A primeira fase da vida de Jesus foi o Antigo Testamento, quando ele apontava o próprio Jesus. A segunda fase é a vida dele até os 30 anos. A terceira fase é dos 30 anos, do aniversário dele, do tempo, né? Quando ele completa 30 anos, até a primeira Páscoa. Por que é importante a Páscoa? Porque é ela que vai agora marcar o restante da história dele, porque ele morre exatamente, né, nesse período. Na quarta fase, então, vem o primeiro ano, não é? O ano 1, que é daquela Páscoa até a Páscoa seguinte. Então, aí está o primeiro ano do ministério de Jesus. Nesse primeiro ano, ele então purifica o templo, é a primeira purificação, ele conversa, ele encontra com Nicodemos, primeiro ano do ministério dele. Encontra com Nicodemos, e a gente conhece bem a história, né? João é preso, tá bom? João é preso por Herodes. Jesus encontra a samaritana, né? E a gente conhece bem a história de Jesus com a samaritana. Jesus então realiza parte do seu ministério na Galileia, que é a região, né, que ele viveu, que ele, né, esteve com as pessoas. Isso agora no primeiro ano, né? Primeiro ano. Ele cura um filho de um oficial na cidade de Cafarnaum, que é ali na Galileia mesmo, né? Então isso tudo é que marca o primeiro ano do ministério de Jesus. Houve outras coisas? Claro, houveram muitas outras coisas, mas presume-se que essas foram aquelas que foram registradas, né, e que ocorreu no primeiro ano do ministério de Jesus. Tá bom? Vamos aqui falar um pouquinho sobre banners, né, que nós temos divulgado e que às vezes as pessoas ficam querendo saber um pouco sobre cada uma delas. Então, tem aqui uma primeira, eu vou aqui mostrar para vocês. O primeiro banner. É esse daqui. Pronto, aqui está o primeiro banner. Ele é maravilhoso, esse primeiro banner, porque ele vai nos chamar a atenção sobre como era a igreja primitiva, né? E se aqui nesse primeiro banner nós temos também outros banners menores aqui, e eles ilustram exatamente como era, não é, a igreja primitiva. Então, Atos, capítulo 2, versículo 43 a 47, o exemplo do cristianismo trigo. Não é o cristianismo joio, não. É o cristianismo real. Havia joio no meio desses aí? Claro que havia muito joio aí em Jerusalém. Mas esse comportamento da igreja de Jerusalém era o comportamento que marca, não é, o cristianismo trigo, o verdadeiro cristianismo guiado pelo Espírito de Deus, né? Então veja a paráfrase, não é, para esse texto, para o texto do 47. A igreja de Jerusalém era bênção interna e externamente, e com isto caía na graça social. Presta atenção. O que é cristianismo? O que é ser luz e o que é ser sal na terra, tá bom? Eles eram bênção no convívio deles, entre eles, e eram bênção para os de fora. Então isso caía na graça social. A cidade, não é? A fama da igreja de Jerusalém era respeitada, né, pela sua maneira, seu posicionamento, seu jeito de ser em relação não só a eles mesmos, mas também às pessoas que eram fora do cristianismo. O respeito, o carinho, não é? Como imitavam Jesus nessa convivência com as pessoas fora. Então caía na graça social e veja só o que a Bíblia diz. E todos os dias lhe era acrescido novos salvos. Entendeu? Então, essa era a igreja de Jerusalém. Essa é a igreja que é exemplo, não é? Para os cristãos, para nós que queremos imitar Jesus. Então, esse é o exemplo. Isso aí é que é imitar a Jesus Cristo, tá bom? O outro banner
é esse aqui, né? Esse aqui já mencionamos ontem. Não era para ele estar aqui, eu já conversei sobre ele, mas aí está, já que está aí, vamos falar, voltamos ao mapa da fome. Isso aí, né, acontece. Agora, o pouco cristianismo trigo tem sido atalaia contra os golpes e outros promotores disto, que afeta milhões de amados de Deus. O que aqui basicamente está chamando a atenção para esse banner é que o cristianismo trigo não fica só preocupado consigo e nem somente com seus irmãos. Vimos o exemplo de Jerusalém. É o cuidado com o mundo. Temos que estar incomodados com a fome dos outros, com os problemas dos outros. Entendeu? Isso é cristianismo. A gente não pode olhar para a gente, não, eu estou bem, então está tudo bem. Não. Enquanto estiver gente que não esteja bem, as coisas não estão bem para nós. E precisamos nos esforçar, lutar, criar situações para que isso mude, para que isso não perpetue, não continue. Entendeu? Então nós temos um número grande de pessoas miseráveis, passando fome. Isso não pode deixar o cristianismo acomodado, aquietado, achando que está tudo normal, tudo bem. Né? A gente tem que estar brigando para resolver isso. Isso é cristianismo. Entendeu? Esse negócio de ficar concordando porque está tudo bem para a gente, né? Se dá bem com a minha maneira de pensar, não, isso está errado. Eu tenho que estar preocupado com quem realmente está sofrendo com tudo que eu apoio. Com tudo que eu apoio. Com tudo que eu faço. Tá bom? Esses são os banners. Perguntas que me fazem, né? Eu orientei que, deixa eu dar uma olhada aqui se existe alguma pergunta. Ontem, na atividade de ontem, pessoas escreveram, né? Mas eu não sei se eu vou confirmar agora se existe alguma pergunta para a gente conversar um pouquinho agora. Isso no programa, no culto de ontem, né? Aqui tem um comentário do Benjamin. Às vezes procuramos forçar a barra para que o próximo se converta e aceite Jesus da nossa forma. Mas é o Espírito maravilhoso, é isso aí. Né? Não é para a gente forçar nada, não temos que forçar nada. Não é obrigação nossa. Olha, não tem um momento na Bíblia que diga que a obrigação minha é fazer pessoas se converterem. É por causa disso que a igreja de Cristo, o cristianismo, está entupido de joio. Porque a gente fica criando jeitos para que as pessoas se convertam. E isso termina a gente que nunca foi convertido pensando que é convertido. Tem que ser uma obra do Espírito. Entendeu? Então, o meu papel é pregar através do meu testemunho. Mas eu não tenho que obrigar ninguém a ser crente. Mas eu devo ser bênção mesmo para quem rejeita a fé. Eu tenho que ser bênção para eles. Entende? Maravilhoso, Benjamin. Está corretíssimo essa sua palavra aqui. Né? Vamos ver mais aqui. Verdade, temos que fazer a nossa parte e o restante é isso aí. Quanto mais eu confiar no Espírito Santo, mais eu vou deixar espaço para que ele haja. Muitas vezes o Espírito faz uma coisa e eu vou lá e destruo. Entendeu? Ele está fazendo uma coisa no coração de uma pessoa, aí pelo meu testemunho, pela minha usando a força, usando argumentos tão tolos, uma série de coisas, eu vou lá e destruo o que o Espírito está fazendo. Aliás, nós somos os maiores prejuízos. Nós é que criamos, né, muitos dos prejuízos do próprio cristianismo. O mundo não faz. Nós é que prejudicamos o próprio cristianismo. Nós, com nossas tolices, com nossas vaidades, com nossos orgulhos, com nossas petulâncias, com nossos ódios. Gente, eu abri o Facebook hoje pela manhã, me deu vontade de vomitar. Crentes que eu digo aqui são religiosos, cristãos, gente que está no pé, né, da religião, que é liderança na religião, vomitando ódio o tempo todo, ódio contra pessoas, ódio contra as coisas, entendeu? Aliás, o ódio é contra pessoas. Não é contra o que elas fazem, não, ou deixam de fazer. É contra pessoas. A Bíblia diz que nós devemos amar.
Mas não, é ódio mesmo. A gente sente que é uma coisa... Sabe por que a gente sabe? De 10 postagens que a pessoa coloca, 9 é ódio contra a pessoa. E uma postagem aí menciona o que a pessoa fez, mas o ódio é contra a pessoa. Ela pode até ir para o céu, ela pode até falar de Jesus, ela pode até ser o próprio Jesus, mas o ódio é contra ela. Contra ela. O tempo todo. Cristãos. Entendeu? Então, é porque a gente não confia no Espírito. O que mais? Um bom dia. Ok. Então, temos aqui, né? O que eu queria hoje coloquei para a gente falar um pouquinho foi sobre a triunidade divina. A gente colocou ontem sobre Deus. O que é que eu penso sobre Deus? O que é que a Bíblia menciona sobre Deus? E hoje, o que é triunidade divina? Como é que a gente compreende essa questão de Deus trino, né? Então, são 3 compreensões que eu coloquei aqui, que a gente tem que estar sempre lembrando. A primeira é um só Deus que age como se fosse 1000 pessoas divinas, inclusive com miríades e miríades de anjos. Olha que coisa interessante. É um só Deus. Mas a maneira como ele atua, que ele age, né, é como se fosse várias pessoas divinas, ou vários deuses, ou várias pessoas divinas. Entendeu? Ele age tão completo, tão perfeito e tão capaz, né? Que é como se fosse, dentro da nossa visão humana, como se fosse 1000 deuses, 1000 pessoas, e como se fosse miríades e miríades de anjos. Porque ele faz tudo tão perfeitamente e ao mesmo tempo, não é, que a gente poderia até pensar dessa forma. Mas é um só Deus. É um só Deus. Tá bom? É por isso que no texto bíblico, quando fala assim lá em Gênesis, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, está no plural, é nesse sentido. De que ele é tão perfeito, tão completo, tão, né, que dá a entender que são muitos fazendo a mesma coisa, ou fazendo cada um uma coisa diferente. Segunda compreensão sobre isto. Pai, Filho e Espírito Santo é para o entendimento daquela época, da cultura apocalíptica daquela época, né? Na cultura apocalíptica, desde Ezequiel, né? Desde Daniel, né? Ou seja, 500 anos antes de Cristo, quando o povo de Israel esteve preso, esteve aquela coisa toda, né? Lá na Babilônia, eles passaram a desenvolver essa ideia da cultura apocalíptica, né? Tudo sendo orientado para que o povo de Deus, que eles achavam que era, né? Esse povo de Deus não pode ficar sob o domínio de povos idólatras e etc. Essa vaidade, esse orgulho, né? Como se Deus amasse somente a eles e não amasse o restante do mundo. Então nós temos, é uma coisa que a gente cai também, viu? A gente sempre acha que nós somos os especiais e que o resto é resto. Deus nem liga para eles. Na verdade, Deus ama na mesma intensidade. Ele ama qualquer outro ser humano sobre a face da terra. Qualquer outro ser humano sobre a face da terra. Né? Ele me ama exatamente igual a qualquer... Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. O que eu creio não é nem obra minha, é obra do Espírito de Deus em mim. O que eu sou, um pouquinho diferente que eu sou, se é que eu sou, né? É obra do Espírito, não é mérito meu. Então eu sou ninguém, eu sou, entendeu? Não tem nada em mim que me faça ser mais especial do que os outros. Deus ama a todos igualmente. Ninguém é melhor do que ninguém diante do amor de Deus. Ninguém. E quanto mais as pessoas, ou eu, ou as pessoas acreditam que são especiais, menos especiais são. É como Jesus falou para aqueles apóstolos, né?
quem quer ser o maior, né? Quem termina sendo o menor. O menor, né? Então, veja, a, a segunda, a segunda, a segunda compreensão sobre a triunidade de Deus exatamente diz isso, né? Que, então, desde a época de Ezequiel, da época de Daniel, a Bíblia já falava sobre o Filho do Homem. É uma linguagem apocalíptica. E diante desse o Filho do Homem, então aí o cristianismo já pegou, né, já utilizou de duas maneiras para poder se adequar àquilo que era comum entre eles. Lembra o que Paulo fez lá na Grécia, né? Ele viu vários deuses e viu o Deus desconhecido e ele aproveitou essa situação e disse: olha, querido, eu quero falar sobre esse Deus desconhecido. Estava humilhando Deus porque ele não desfez dos outros deuses? Não. Ele aproveitou uma situação e ele falou sobre esse Deus desconhecido. Desconhecido para eles. Entendeu? Não precisava atacar os outros deuses, não. Basta falar desse Deus. Só isso. Né? Então, o cristianismo aproveitou aquele costume de o Filho do Homem é aquele que vem para ser o Messias. Então, para dizer que esse Jesus era o tal Filho do Homem esperado, então quem é o homem? Deus Pai. Ele é o Deus Filho. Né? E aí entra, então, também o Deus Espírito, não é, que é aquele que vai completar essa triunidade. Agora, lembrando que tudo isso foi só para atender, né, naquela época, né, essa situação. Mas é um Deus só. E ele age de 200 maneiras diferentes. Tá bom? Vamos lembrar aqui uma delas. Lá no Antigo Testamento, quando Abraão levanta os olhos e vê de lá 3 anjos. Anjos naquela época eram mensageiros de Deus, né? Então eram 3 mensageiros. E entre eles, teve um que Abraão começou a tratar como sendo o próprio Deus, o próprio Senhor. Né? Então é o chamado o anjo do Senhor. Né? O próprio Jacó teve contato com o anjo do Senhor. Então, Deus se manifesta, age de 300 bilhões de maneiras diferentes. Né? Agora, no caso do Antigo Testamento, não, isso aí foi um anjo e tal, que foi chamado de Deus, etc. Mas agora no Novo Testamento, então coloca então, o Espírito Santo como sendo uma daquelas funções, né, e que é fundamental, uma das funções do Senhor na vida dos salvos, na vida dos crentes, tá bom? Então, mas é um só Deus, é isso que é importante estarmos lembrando. Quando você chegar no céu, pode até ser que você encontre lá os 3, mas você só vai encontrar mesmo um só, que é o Deus Todo-Poderoso. E não são 3 deuses, né? Aí a terceira compreensão, não são 3 deuses ou pessoas divinas, tá bom? Então, essa é a resposta para a questão sobre triunidade divina. Aqui tem dicas para uma vida melhor. Sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Isso é sucesso. Segundo, muitos querem aquilo que você tem, mas vão desistir quando souberem o preço que você pagou ou tem pago. Né? Cada um sabe, né, o que paga para ser o que é. Na família, dê bom dia e boa noite todos os dias a todos da sua casa. Né? Porque de casa não precisa. Não, é bom desenvolver essa prática. A outra ideia é, na igreja, ajude a igreja a cumprir seu papel de viver o Evangelho. Ajude a igreja, a sua comunidade a viver o Evangelho. Basta isso, tá bom? Basta isso. Se a igreja viver o Evangelho, ela vai cumprir, ela vai ser semelhante à igreja de Jerusalém. E todos os dias o Senhor vai acrescentar os que vão sendo salvos.
tá bom? Viver o Evangelho. É isso que você deve fazer para ajudar a sua igreja, a sua comunidade. Para o cônjuge, né? Deseje ser a mulher mais sedutora que existe no mundo. Aqui é para as esposas, né? Essa orientação. Sexto, conselho de uma idosa. A vida não é justa, mas ainda é muito boa. Realmente não é justa. A vida não é justa. O sistema que está aí na vida tem a ver com a palavra de Paulo, né? O amor ao dinheiro, o amor ao capitalismo, o amor às riquezas, a mamon, né? A causa de todos os males. É bem definido, né? essa expressão, esse versículo, né? É a causa de todos os males. E é verdade, tá bom? Todos os males. Sétimo, ditados alertas. Macaco não olha para o rabo. É um ditado muito mencionado. O outro é cachorro que muito anda, apanha pau ou rebugem. Quem corre cansa, quem anda alcança. É melhor prevenir do que remediar. E, né, por fim, Jesus dizendo, Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tá bom? E motivos de oração. Nós temos aqui motivos de oração. Hoje, quarta-feira, nos deu a agradecer a Deus, porque Ele nos deu fé, nos deu o Espírito Santo, ou seja, Ele próprio, o próprio Deus, Ele plantou na gente essa condição e nos deu uma nova natureza. Ele é que nos deu uma nova natureza. Então, agradecer a Ele, né? Tudo necessário para operar mudanças em nossos corações e em nossa alma. Tudo necessário para que essas mudanças aconteçam. Então, é tudo obra dele na vida da gente. Também um agradecimento específico é por outras pessoas que estão sempre ao nosso redor e pela saúde, né? Agradecer pelas pessoas que estão ao nosso redor e também pela saúde maravilhosa que Ele tem nos dado. Pedidos pessoais, na quarta-feira, nossa vida profissional, nosso emprego, nossa realização. Então, orarmos por isto, né? Pedindo a Ele por isto, que Ele faça a vontade dEle. E, finalizando, agradecimento porque Ele vai fazer a vontade dEle. Olha, a gente precisa agradecer muito por isso. Senhor, muito obrigado, porque Tu não fazes o que eu peço, mas fazes o que Tu queres fazer, porque é o melhor para nós. O que a gente pede é egoísta, é ruim até para nós mesmos, é ruim para os outros e é ruim para a gente. Entende? E Ele, com sua maravilhosa maneira de cuidar de nós, então Ele faz o que Ele quer fazer de bem para nós e para os outros. E, encerrando então esse nosso momento, né? Quarta-feira, lembrar que hoje pela manhã a gente tem um encontro, né? Uma entrevista com a Neilza, né? Hoje pela manhã, 9 horas mais ou menos, e à noite nós temos um encontro com a Vânia, que também vai estar falando sobre família, dentro do aspecto da terapia familiar, tá bom? Então, esse é o nosso dia. A gente ora para que Deus continue abençoando esse dia na vida de cada um de nós e que Ele continue nos usando para a glória dEle e sendo instrumento de bênção para muitas outras pessoas, tá bom? Então, um abraço grande e que o Senhor continue usando e abençoando você e todos ao seu redor.